Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu estou muito feliz que hoje eu vou receber a Keila de Oliveira, escritora com um livro maravilhoso. Ela vai explicar tudo para vocês. Obrigado, amiga. Obrigada a você. Fala um pouquinho disso, que eu quero saber que livro, Migalhas Nunca Mais. Olha o tema, pessoal. Pelo amor de Deus. Então, o Migalhas Nunca Mais é um projeto que está quentinho no meu coração, que já está saindo da editora. Que bom. E agora em janeiro a gente vai lançar. Mas ele está enraizado já há muito tempo, né, que a gente vem construindo, eu vim construindo esse projeto. E é lindo porque é uma história, é um livro autoral, mas é um livro leve, cheio de histórias engraçadas e tristes ao mesmo tempo, enfim. Que legal. Me fez lembrar uma amiga minha que ela trabalha muito com esse apoio às mulheres, né? E ela me falou de um termo chamado a mulher formiga, que são mulheres que vivem de migalhas. E agora você vem com um livro Migalhas Nunca Mais. Aí minha mente, né, que é associativa, já associou esse termo, né? Quando ela falou mulher formiga, eu fiquei raciocinando, porque a formiga ela vive de migalhas que caem da mesa, né? E migalhas nunca mais, né? Então, assim, isso é para dar apoio para aquelas mulheres que se sentem, a mulher formiga, se sentem vivendo de migalhas numa relação amorosa. Isso, é isso? Também, mas a gente pode pegar esse tema e aplicar em qualquer área da nossa vida, e não só para mulheres, para homens também. Porque nós nos submetemos, às vezes, a situações que a gente nunca deveria sequer ter cogitado e nem admitido. Sim. E muitas vezes a gente vai parar nesses lugares de migalhas. Sim. E aí, por medo, por tantas circunstâncias da vida, a gente acaba adiando ou nem sabendo como sair disso. E às vezes o marido é provedor, então a pessoa está com medo de passar fome, de morar na rua. Exatamente. Tem muita gente que está, né, que tá com o marido, de repente, por causa da moradia, por causa da alimentação, né? Aí vive de migalhas, porque na verdade não queria estar ali. E tem medo também de ser usada, de repente. Assim, são muitos medos, sabe, medos. Sandro? Só quem esteve num lugar de abuso, porque assim, o relacionamento abusivo, ele tem muitas ramificações, né? Nomenclaturas à parte, é borderline, é narcisista, é psicopata. Não é, o tema do livro não é esse. O tema do livro existe uma mesa de banquete e a gente pode acessá-la. Só que às vezes a gente está tão perturbado, tão desconfigurado na nossa identidade de filho de Deus mesmo, que a gente não consegue ver a saída. Então eu falei um dia assim, se eu conseguir sair, se o Senhor me tirar no momento de oração, eu falei, Deus, eu quero sair, eu preciso sair, esse aqui não é o meu lugar. Mas eu não vejo a saída, eu não vejo a porta, mas se o Senhor me tirar daqui e me der uma oportunidade de começar a minha vida de novo, com esperança, com alegria, né? Porque a Bíblia fala que o pouco com Deus é muito. E às vezes a gente quer tantas coisas e não tem a paz, que é o principal. E eu falei, Deus, se o Senhor me ajudar e eu sair daqui, eu te prometo que eu não vou sentar no sofá para comer pipoca e assistir Netflix. Eu vou ajudar todas as mulheres e homens também. E está vivendo a missão, né? E eu estou começando a viver a missão, já estou um pouco assustada, porque meu telefone não para. E eu já ajudei centenas de mulheres nesse período curto. O livro ainda nem saiu, mas eu comecei a divulgar a mentoria, eu criei uma mentoria. Você é mentora, que legal. O meu livro ele tem 13 capítulos, então eu criei pilares de uma mentoria muito autoral. Então eu personalizo a mentoria, sabe? Porque as mulheres elas chegam muito quebradas para mim, sabe? Tem um pilar espiritual, deve ter, né? Com certeza. Pilar emocional. Sim. Pilar o que familiar. acontece? Olha, o projeto não é só a minha mentoria Migalhas Nunca Mais. Sim. Ele abrange a parte jurídica, que eu tenho advogados comigo, tenho psicólogos junto comigo, e também a Lê Carvalho, que é uma terapeuta holística que trabalha com banhos. Banhos que trazem cura,
Então, assim, é maravilhoso. Como que funciona esse banho? É um banho quentinho? É Coloca terapêutico, com os produtos naturais que ela desenvolve. cada um faz isso na sua casa, Na sua casa. direcionado por Isso. você. Então, por exemplo, a pessoa entra para a mentoria do Migalhas Nunca Mais. Ela vai ter um leque de cobertura. Se ela está precisando de uma assessoria jurídica, se ela está precisando de uma psicóloga para canalizar com ela, né, uma terapia mais direta, se ela está precisando realmente se limpar, se liberar, porque tudo é energia. Sim. E a pessoa está tão desconfigurada dentro de uma relação abusiva. Desconfigurada. Você falou tudo, essa palavra... Desconfigurada, porque eu falo sobre a identidade original nossa, que é a imagem e semelhança de Deus, no meu livro. E o que o relacionamento abusivo ele faz com você? Ele tira de você, ele te despersonaliza. É como se você acordasse todos os dias, Sandro, dentro de uma persona inadequada. Aí, pessoal, olha só, pessoal, vai pegando as dicas com essa escritora aí, que eu tô aprendendo um montão aí. Dá uma dose de esperança. Muito gentil, muito gentil. Eu aprendo com ele é maravilhoso, né, gente? Dá uma dose de esperança pro pessoal. E fala alguma coisa pra menina que tá agora sofrendo isso e tá se sentindo assim, desestruturada, né? Qual o recado que você dá para ela aí de esperança mesmo, né? O que ela pode fazer? Qual o primeiro passo? Assim, para onde ela vai? Ela está perdida? Assiste um vídeo seu? Tá, vamos lá. Primeira coisa é não se sinta culpada, não se sinta inadequada, porque a relação do abusiva faz isso com a gente. Significa que você é uma pessoa maravilhosa que acreditou no amor. Ponto. Sim. Isso é muito lindo. Você não é culpada por ter acreditado no amor. De jeito nenhum. Sim. Né? Então, assim, e a segunda coisa é identificar. Como é que eu identifico? Como? Olha só, os psiquiatras que vão fazer os diagnósticos dos narcisistas. Sim. Né? Mas nós identificamos na nossa vida até a falta de paz. Né? Precisa identificar, senão não modifica. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Sim. Né? Então, ele não tem cura. Mas o que acontece com a pessoa que está sofrendo com uma convivência com o narcisista? Primeira coisa, ela precisa identificar que a relação é abusiva. Sim. E parar de entrar... Os detalhes, né? Assim. Não, e parar de entrar numa de, será que é narcisista? Será que não é narcisista? Querida, se faz mal para você, tá comprometendo sua produtividade no trabalho, no estudo, tá comprometendo os outros relacionamentos. Se roubou sua saúde mental, não vale a pena. Gente, não vale a pena. Roubou sua sobriedade. Não vale a pena. Basicamente isso. É melhor tem algo errado ali. E a angústia é uma emoção que não mente. Não tem paz, não adianta. Então, precisa pedir ajuda, precisa contar para os familiares, precisa contar para os amigos, porque os abusadores gostam de manter uma pose e eles têm pavor de ser expostos. Sociedade, né? Nossa, eles são o perfil assim, padrão da sociedade. Então, tem que contar, tem que pedir ajuda e tem que planejar a saída. A gente não planeja para entrar no relacionamento? A gente não planeja um casamento? Tem que planejar para sair financeiramente, tem que planejar psicologicamente, para onde eu vou, para não sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria, né? Eu sempre falo isso para vocês. É uma frase bem rotineira. Todo dia eu falo isso, que pedida de ajuda é um ato de coragem e sabedoria, não é de fraqueza. E tudo é estratégia. Você tem estratégia para qualquer coisa, para levar o cachorro na pracinha, para levar o filho autista no banheiro. Eu me lembro que teve uma amiga minha com um filho autista que não conseguia levar ele no banheiro, né? Aí eu falei assim, quer que eu tente? Aí ela, tá bom, tenta lá, ele gosta de você. Eu falo assim, eu falei para ele assim, eu posso contar a história do macaquinho? Ele, me conta. Eu levei ele pro banheiro contando a história do macaquinho. Aquilo foi uma estratégia. Eu consegui o que eu queria, levar ele pro banheiro para ele fazer xixi, senão ele ia mijar nas calças. E fui contando a história do macaquinho. Então, para tudo tem uma estratégia. Então, segue uma estratégia. Você que está aí na sua casa, segue uma estratégia. De repente, é juntar um dinheiro para ir para casa de uma outra pessoa. Não é naquela hora que você, de uma forma repentina, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Nessa hora, você está com o seu emocional abalado. E você não consegue raciocinar muito. Tem até um capítulo do meu livro que é o seguinte, detecte a pane e desligue os alarmes. A pane existe, configura o problema. Agora, vamos fazer o seguinte, desliga os barulhos. Porque se você ficar com barulho na sua cabeça, você vai achar que está tudo, você vai botar tudo num pacote só. E às vezes eu falo o seguinte, tá tudo ruim na minha vida. Tá tudo ruim? Seus filhos estão com saúde? Você tem um trabalho?
Você ainda consegue raciocinar, levantar da cama? Então, calma. Existe um problema, a gente vai tratar dele. Mas vamos departamentalizar. Então, eu começo a colocar essa clareza para elas. Você precisa de uma ajuda jurídica? A gente vai te estender a mão. Você precisa de um trabalho? A gente vai te mostrar uma forma de profissionalizar você. Você vai mudar o seu mindset, você vai se superar, você vai ver que você pode. Porque é aquilo que eu falei, a relação abusiva desconfigura totalmente nosso senso de valor. A gente perde o valor. Quando a gente tem essa reflexão, né? Tudo muda, né? Porque é muito importante refletir para agir, né? Claro. Você ligar o cérebro antes, sabe? Também perceber. Falar, vem cá. Porque às vezes algo está tão óbvio, está tão na sua frente que você não vê. Não vê. E outra coisa, não vê a porta de saída. Então, assim, eu uso muito uma metáfora com as minhas mentoradas, logo no acolhimento. Eu falo muito sobre aquela caverna de Platão. O seguinte, você está dentro de uma caverna, você não consegue enxergar além de sombras. Eu já saí. Eu estou do lado de fora. Quando você sair a primeira vez, o seu olho vai doer com a luz do sol. Porque a nossa ignorância dói muito. Verdade. Mas eu vou estar do lado de fora. E eu vou estender a mão para você e vou te emprestar os meus óculos. Para você ver. E vou colocar velocidade nessa sua transformação para você não correr o risco de voltar para essas migalhas. E tem muita gente que fala assim, mas ela não merece, ele não merece o meu amor. Tem pessoas que merecem nosso amor, mas tem pessoas que precisam do nosso amor. É, verdade. Né? Então, devemos amar a pessoa quando ela menos merece, porque é nessa hora que ela mais precisa. Né? Nós precisamos esticar a mão para essas pessoas. É o que eu faço, né? Resgate. Exatamente. E Sandro, sabe de uma coisa? As pessoas que nunca viveram isso julgam tanto. Como que se ficou tanto tempo numa relação abusiva porque estava gostando? Por que não saiu antes? Gente, não é simples sair de uma relação abusiva. Como você termina um relacionamento normal? Não é. Você tem reflexos terríveis, traumas terríveis na sua mente. São fraturas emocionais, né? Exatamente. Quando a pessoa quebra a perna, ela engessa a perna. Mas ninguém engessa a cabeça quando tem uma fratura emocional, sabe assim? Uma fratura cognitiva, então... E eu olho, assim, eu nunca fiquei tantos dias sem almoçar como eu tenho ficado esses dias, porque é tanta demanda, é tanta mulher, que eu falo, eu vou deixar de almoçar, depois eu como, porque eu preciso acolher. E às vezes eu fiz uma live outro dia, quando ela terminou já era madrugada, 1h30 da manhã, a gente falou muito sobre esse tema, entrou muita gente, e quando que eu desliguei a live, chegou uma mensagem no meu telefone de uma pessoa que já tinha entrado para a mentoria. E ela falou, desculpa a hora, mas eu estou destruída. Uma menina linda, parecendo uma modelo, lá de Itajaí. Ela falou, eu peguei ele hoje no restaurante que eu gosto, eu vi ele com uma outra mulher, puxando a cadeira para ela sentar. E eu acho que quando ele chegar aqui, eu vou fazer vou cometer uma loucura. Eu liguei para ela na hora, era 2h30 da manhã já, quando a gente terminou de falar. Eu não sei medir essas coisas, eu tô tão apaixonada por resgate, socorrer, sabe? Me identifico, porque às vezes meu apelido é Sem Parar, do pedágio, né? Quero Sem Parar. Porque eu tive um encontro com a Antônia Fontinelli na casa dela, ela fez um vídeo para mim assim, tu dorme, é? Ela fala assim, não, você não dorme. Porque acontece isso comigo também, eu tenho uma roupa na sala de casa que é uma roupa de emergência. Pra sair. SOS. Porque às vezes já aconteceu do meu telefone tocar 4 da manhã. E você sair. E a avó de refém da filha e do neto, a mãe e o filho cheirando cocaína e a avó de refém na casa me ligando para ajudar. E eu tenho que sair, colocar a roupa e ir atrás. Lei seca. Né, pessoas com problemas de álcool e drogas. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, eu costumo falar. Está sempre nas celebrações, então tomar cuidado aí, né? Nessas final épocas de ano, final de ano. Tem um amigo meu que ele fala assim, cara, eu não vou passar Natal com a minha família, não. Eu falei, por quê? Porque é só briga. Todo mundo resolve beber e falar do passado. Poxa vida, e aí tristeza, um né? começa a brigar com o outro. Então tem muita gente, e muitos acidentes. Tem um advogado criminalista que ele falou assim para mim, Sandro, 90%, ou até mais, 90% ou 95% dos crimes a pessoa não está sóbria. Ela está com bebida ou está com alguma droga. Então, por isso que a sobriedade hoje é meu estilo de vida. Né? A positividade e a sobriedade são 2 alicerces, 2 pilares do meu negócio, né? Que é o Instituto, que é a Independência Química, que é o Spa da Sobriedade. Tudo isso tem 2 pilares, que é a sobriedade e a positividade. Agora,
essas questões que você está falando aí são questões muito delicadas, que às vezes elas estão camufladas dentro de uma família margarina, né? Aquela que está tudo perfeito, dentro de um relacionamento que aparentemente está legal, mas no fundo não está. Exatamente. Como identificar isso, né? Nos detalhes, né? É um olhar, é um tom, né? Então, sabe o que acontece? Antigamente, eu ouvia minha mãe falando assim, o fulano de tal, ele não deixa a esposa ir na casa da família porque ele é muito sistemático. É o famoso narcisista. Ele é sistemático? Antigamente era chamado de sistemático. Interessante. Sabe? Lá em Minas, pelo menos, a gente falava assim, fulano é sistemático. Não é sistemático. Ele é manipulador. Ele não se coloca no lugar da Ele é manipulador, ele tem que ser do jeito dele, senão não vai. Então, assim, muita gente pedindo socorro. E os vídeos, né, que são feitos, hoje muita informação está sendo colocada nas mídias, né? Tem ajudado demais as mulheres, os homens também. Tem mulher narcisista aberta. Tem mulher? Claro que tem. Qual a característica da mulher narcisista? Porque interessante você falou. Eu vejo muito as pessoas chamando os homens de narcisistas. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar de mulher narcisista. Então, existem muitas mulheres narcisistas, existem mães narcisistas, patrões narcisistas, existem filhos narcisistas, existem pessoas narcisistas, né? Então, o que acontece? A característica principal de um narcisista, ao meu ver, eu vou falar do ponto de vista espiritual, sim, tá? Que eu vou falar. Ponto de vista. Isso. Você é pastora também? Sim. Eu fiz teologia, sou apaixonada com vidas, né? Então, o que acontece? Pastora de ovelhas. Isso aí. Pescadora de almas. Isso aí. Então, agora eu estou fazendo o que eu amo, né? E aquela passagem da ovelha perdida, hein? É lindo, né? Tá no meu livro. É linda. Tá no meu livro, depois eu vou te contar no final. É o pastor que deixa 99 para buscar a ovelha perdida. Só esse pastor que faz. Porque qualquer outro pastor não ia perder as 99 por causa de uma, né? Mas esse pastor, ele vai atrás dessa perdida. Ele vai mesmo. E ele envia a gente para ir, né? Por ele. É isso que a gente faz, né, Sandro? Como instrumento de Deus, né? Ele usa... Não, e o interessante é que quando ele pega a ovelha perdida, o que a ovelha faz? A princípio, ela não faz nada, né? Porque ele pega no colo, ele dá água, ele limpa a pata da ovelha, ele coloca no ombro. O que a ovelha faz? Ela permite ser ajudada. Você permite ser ajudado? Você pede ajuda? É isso, ó, pega a visão. Mente aberta, boa vontade. A gente precisa permitir ser ajudado. Aceitação. Ó, eu não consigo sozinho. Eu não estou conseguindo sair dessa sozinho. E a dependência emocional é muito parecida com a química. Sim, muito parecida. Vamos fazer esse trocadilho aí, dependência emocional com dependência química. Né? Então, o que acontece? Só para pegar o gancho do que eu falei lá atrás, para não ficar no ar, que eu falei de uma mentorada que pegou o marido dela traindo. O que acontece? Todo mundo que trai é narcisista? Não. De jeito nenhum. O que manda é como a pessoa dá a resposta daquilo. Ela se arrepende? Ela revê o que ela fez? Ela tem empatia? Se tem empatia, se arrepende, não é narcisista. Porque narcisista não se coloca no lugar do outro. Ele vive numa bolha. Entendi. Então, para mim, ao meu ver, do ponto de vista espiritual, o narcisista é um arquétipo do espírito de Jezabel. Sim. Como que funciona, como que é o modelo padrão de ação desse espírito maligno, que é uma força das trevas. Manipulador, intimidador, debochado. Ele queima quem não faz aquilo que ele quer. Ele difama as pessoas. Entendi. Você está entendendo? Assim. Então não é um espírito que atua em homens, ou só em mulheres. É um espírito, é um arquétipo, é um modelo. É um modelo de ação. Então, isso não faz o que ele quer, ele queima você para todo mundo. Entendi. Exatamente. Ele inverte, ele vira o jogo. Distorce. De vez em quando ele parece ser tão bonzinho que parece até que ele tem um coração bom. Só que ele só se move por bajulação. Tem uma força por trás. Ele quer ser aceito. Na verdade, a pessoa que tem esse transtorno de personalidade, que é uma tristeza, né, isso? Ela não consegue se amar. Ela é tão vazia. É isso que eu ia te perguntar, porque a pessoa, o narcisista é de Narciso, né? Do egoísmo, né? Do barril, não é isso?
Os narcisistas. E a pessoa que se ama exageradamente narcisista também? Não, porque tem um amor próprio, é importante ter, tem gente que não tem. Mas exacerbada, é isso também? Tá tudo dentro de uma raiz de orgulho, né? Ah, tá. Então, O assim, orgulho mata, né? o orgulho é o que realmente, assim, eu acho que é a matriz, né? É. Ali que começa a arraigar tudo, né, dali para frente. Então, assim, ao meu ver, espiritualmente falando, porque a psicologia está aí, a psiquiatria está aí, fazendo seu papel maravilhoso. Mas a espiritualidade também é muito importante, porque o mundo espiritual, Sandro, é real. É real. E as pessoas estão morrendo. E a família é atingida pra caramba no mundo espiritual, Olha só, né? da mesma maneira que quando você vai tratar um dependente químico, a família está toda atingida, foi toda atingida, codependente, a mesma coisa acontece na dependência emocional. Por quê? Porque os filhos sofrem, todo mundo sofre. E no meu caso, o que aconteceu? Os meus filhos, que já eram adolescentes para adultos, não suportavam me ver dentro daquela situação. Eu queria saber de você também. Conta a sua história também, porque a nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Nosso propósito. Então, quer dizer, eu vivi nas drogas, sofri, né, 20 anos, hoje eu estou 13 anos sóbrio e virei um terapeuta, porque a minha dor me deu, né, essa ligação com o meu propósito. E você também teve isso, então você viveu isso. Conta um pouco da sua dor, para a pessoa entender, né, por que você... que eu criei esse projeto. Fala seu Instagram também para o pessoal. Porque... Keila Deoli, @KeilaDeoli. O que acontece? Eu sofri muito com greve de silêncio, com essa tortura psicológica que o abusador, ele te coloca de castigo, ele te adestra. Eu acho que como você não deve fazer nem com um animalzinho, ele faz com uma pessoa. Ele te pune quando você não faz o que ele quer. E o que ele quer pode ser simplesmente tirar um sapato que está na porta. Sim. Então eu era punida. E eu tinha muito receio de brigas e de confusão. Eu ficava sempre quieta. Eu nunca levantei a voz. Eu assumi uma postura tão subserviente no meu... Submissa, no caso, né? Submissa seria legal. Eu fui subserviente mesmo. É pior do que pior. Terrível. Tenho vergonha até. Porque ser abusado, Sandro, é errado. Aceitar o abuso é errado também. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ninguém tem que ser capacho de ninguém. Aí eu tinha medos, como todas as pessoas que estão na relação abusiva ou numa relação... Permitiu também muita coisa. Permitiu. Então eu evitava. Às vezes meu filho chegava, você está chorando por quê, mãe? Ah, filho, estava ouvindo um louvor. Mãe, você está chorando nessa hora da manhã? Fala o que aconteceu. Então, assim, era um pisar em ovos, sabe? Então, era muito difícil, era muito delicado. Tinha momentos bons? Claro. As pessoas não entendem isso. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Por isso que é um relacionamento... Por isso que é tão difícil de sair, Por isso que é difícil sair, te confunde. Se fosse um momento ruim, era mais fácil de sair, pô. Sandro, no meu livro tem um capítulo que é paredes rachadas, as paredes ruindo. E teve horas que as minhas paredes estavam ruindo e eu queria tapar, protegendo ele, a imagem dele. Não, eu acho que eu que sou errada, eu acho que eu que sou culpada. Você fica tão confusa. Você leva pra você, né? Você fala, não, mas ele é bom nisso, ele é bom naquilo. É claro que ele tem que ser bom em alguma coisa. Se ele não fosse bom em alguma coisa, você nem entraria na relação. Então, o meu casamento, ele terminou com uma violência física, não em mim. Mas, a partir de uma violência verbal, para mim, o meu filho ouviu. E ele se irritou muito naquela hora e foi muito difícil. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu queria proteger a mãe. Isso, e aí no fritar dos ovos, ele saiu com o nariz quebrado, ensanguentado. E naquela hora ali, a minha ficha caiu de que eu estava abusando dos meus filhos. A partir da minha aceitação do abuso, porque uma coisa é o seguinte... Você resolveu acabar com sua vida nas drogas, por exemplo. É um direito. A pessoa não deveria, porque a vida é um bem maior de Deus para nós. É um presente, né? Mas você resolveu acabar com sua vida, quem vai poder te impedir se você não aceitar ajuda? Agora, acabar com a vida dos outros também? Era o que eu estava fazendo. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família.
guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. E você sabe uma frase que a pessoa que pratica o abuso, ela fala muito? A nossa vida é ruim porque você conta tudo pra todo mundo. Se você não contar, você pira. Só que aí você conta, daqui a pouco ele melhora. Aí você fala, meu Deus, por que eu fui falar? Você fica dentro de um... É uma loucura, cara. Imagina isso. Uma loucura. Que montanha-russa, hein? E aí, montanha-russa é emocional, né? demais, é o tempo inteiro. Você nunca sabe quando vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Você não sabe. Você nunca sabe. Tá tudo bem, do nada explode. Obrigado. Você não tem ideia o que é viver isso. Minha filha entrou dentro do meu quarto uma vez e ela tinha escutado os gritos embaixo, quando eu cheguei da igreja, tipo, cala a boca, eu subi chorando, porque eu sempre tinha muito medo do meu filho ouvir. Eu tinha muito medo que isso que acontecesse. E aí eu subi correndo, chorando, ela foi atrás de mim, abriu a porta, ela tinha 18 anos, pegou meu porta-retrato com a foto do casamento, pegou, abriu, rasgou a foto em 1000 pedaços e falou assim, até quando você vai se submeter a isso? Mãe, eu já pensei em nunca me casar na minha vida, porque a sua relação é abusiva. Falei, ai filha, mas calma. Ela falou, mãe, eu peguei um rastreador no seu carro. Filha, mas é porque ele só queria saber onde eu estava indo. Na época eu fazia escola rema, e eu chegava toda segunda, quarta, sexta, às 11h30 em casa, porque terminava mais ou menos umas 10 e pouco, até eu vim de Guaratiba, pegava um trânsito, chegava, e ele botou, eu nem dei fé do tal do rastreador. Minha filha descobriu esse rastreador. Falou, mãe, isso é coisa de psicopata, mãe. Isso é desrespeito, isso é abuso. Então, assim, meus filhos já não... Ele era pai dele? Não. Não, era padrasto. Eu me casei a primeira vez com um pastor presbiteriano. Ele se assumiu a homoafetividade dele, e ele é uma pessoa maravilhosa. Sim. Os meus filhos amam o pai. Tem muito paciente, então também dá uma... Ele é um cara extremamente generoso, humilde, do bem, sabe? Do bem. E assim, e nesse caso, eu me casei de novo. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui cristã. Eu pensava assim, esse casamento tem que dar certo, né? Sim. Gente, não tem que nada. Você não tem que fazer nada dar certo sozinho. Você não tem que arrumar a bagunça que não foi você que fez. Então, a gente tem que parar com isso. A pessoa não te completa, ela te complementa. Não, você é inteiro, exatamente. A pessoa é inteira. São dois inteiros juntos, né? E assim... de metade da laranja, não existe. Você é uma laranja inteira, né? E assim, eu amo a minha mãe, porque minha mãe, sim, ela tem uma cabeça maravilhosa. E aí, a segunda vez que eu casei, alguém da minha família falou, a Keila casou de novo, tomara que agora dê certo. Ela falou assim, se não der certo, dá errado, tá bom do mesmo jeito. O importante é ela estar bem. E assim, a primeira vez que eu me separei, eu falei, mãe, a senhora falou que se eu casasse eu não podia me separar, porque a gente sempre foi presbiteriano, né? Cristão. Ela falou, eu falei isso? Falei, falou. Ela falou, tá desfalado, pode separar. Então, assim, minha mãe é muito resolvida. Ela fala o seguinte, ninguém tem que morrer para levantar a bandeira de uma aliança. E muitas pessoas me escrevem, Sandro, e falam assim, e quando o abusador é um pastor? E quando o narcisista está no púlpito? Às vezes o abusador é o próprio pai, né? Exatamente. Pessoas, a Joyce Maia foi abusada pelo pai. Sim. Né? Muitos anos. Caraca, é maravilhoso. Então, o que eu fiz com isso? Eu perdoei no dia que aconteceu. Porque eu não negocio perdão. É para eu não ficar presa.
para eu ficar livre. Para você ficar na paz, né? Então eu perdoei no dia. Então é para você, não é para o outro. Né? No dia que eu fui com meu filho dirigindo e ele todo ensanguentado do meu lado, que o nariz dele sangrava e ele chorava, e ele falou assim: mãe, eu posso até perder minha vida, mas eu tiro você disso. Gente, essa frase para mim eu nunca vou esquecer. E aí eu cheguei lá no Lourenço Jorge com ele, ele não tinha plano de saúde nessa época, a gente não tinha. Cheguei lá, eu fiquei aguardando, foi 10 horas da manhã, a gente só conseguiu chegar em casa, às 8 horas da noite. E ali passou um filme na minha cabeça, que eu só vi sangue sair da boca do meu filho quando ele era pequenininho, que o fogão virou em cima dele. E agora, por minha causa, por causa de um abuso que eu tolerei... Aí você se culpou também. Eu falei, não, chega, basta, acabou. A mãe leva uma autoculpa, né? Falei, o que eu tô fazendo com os meus filhos? E como ele era policial, ele poderia, no momento de ímpeto... Não estou dizendo que ele não era uma pessoa violenta, sim, mas naquele dia ele foi. Entendeu? Então, assim, poderia ter acontecido uma tragédia. Ele usava droga, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Mas interessante a sua filha falar assim, até quando, né, mãe? É a pergunta que eu faço para você aí. Até quando você vai ficar nessa vida sem tomar uma decisão de fato, né? O sucesso é uma decisão. Até quando você vai ficar procrastinando, se iludindo? Às vezes a pessoa está com uma relação, ele não quer mais ter essa relação, mas ela não enfrenta isso, né? Exatamente. Então, assim, aí veio todo esse contexto, aí eu voltei. Então, eu ensino isso no meu livro. Eu falei, bom, eu tenho que ter uma estratégia agora, porque eu vou me divorciar, mas eu não quero mais guerra. Coloquei meu filho na casa do meu irmão, liguei para minha filha, prepara as malas dele. Aí ela preparou o violão. Quando eu cheguei na porta de casa, era 8 horas da noite. As 2 malinhas dele, o violão estava ali. Era noite do lado de fora e era noite dentro, né? Porque eu ia voltar para aquela casa, mas meu filho não ia poder voltar mais comigo. E aí... Isso que te inspirou a escrever o livro? Foi. Aí eu entrei e falei com ele, com todo respeito, falei, olha, por favor, me dá uns dias, eu não tenho condição de conversar com você, você pode dormir no outro quarto, a gente conversa daqui uma semana, 10 dias. Sim. Ele aceitou, numa boa, a gente conversou depois e aí divorciamos. Mas foram 47 dias até esse dia. Entendeu, Sandro? Então, nesse momento, eu busquei orientações, oração, eu não tinha para onde ir, eu não sabia onde eu ia morar, eu estava sem grana, porque a relação abusiva tem outra coisa que ela faz com você, ela baixa a sua produtividade. Você já não quer fazer nada, né? Eu não tinha força, eu trabalhava com representação comercial e eu pensava assim, gente, como é que eu vou fazer no momento que eu mais preciso de dinheiro e não estou conseguindo produzir? Então, na minha saída, no dia que eu saí, que eu tive que ir à DEAN fazer uma denúncia, porque eu fui ameaçada de não conseguir tirar as minhas coisas, e eu não queria ter ido, mas eu fui porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu não podia envolver meus irmãos, eu não podia envolver mais ninguém, já tinha saído alguém ensanguentado de casa. Aí eu fui. Quando eu saí da delegacia, que eu bati a chave no meu carro, nesse dia eu estava esperando a mulher comprar a minha mesa, ela ia pagar a mesa para eu pagar o caminhão, porque eu não tinha condição. Eu estava esperando o dinheiro da mesa para pagar o caminhão. Quando eu bati a chave no meu carro, caiu um Pix de 6.380,18 centavos. Eu olhei assustada e falei, que dinheiro é esse? Era um Pix do Santander que estava me devolvendo de um consórcio que eu paguei há 13 anos atrás. Deus falou assim comigo, você não teve medo. Você confiou em mim. Você colocou o pé, eu estou colocando o chão. Isso é só o começo para você ver que se você confiar em mim e não confiar em homens, eu vou cuidar de você. Você vai sair debaixo de provisão. Isso aí. E eu saí debaixo de provisão. E até hoje eu estou debaixo da de espera. Provisão, Senhor. Então a pessoa fala assim, eu não tenho recurso. Eu dormi 1 mês na casa do meu irmão, num colchãozinho fininho, até o lugar que eu ia morar liberasse. O meu filho continuou na casa da minha mãe, minha filha na casa de uma outra pessoa, mudei para minha casa, minha geladeira era uma caixinha de isopor, mas qualquer vida é melhor do que viver uma relação de abuso dentro de um ambiente opressor, que o inimigo te oprime, que você não tem paz, não tem alegria. Rouba fé, e que adianta uma casa linda, maravilhosa. Rouba fé, mata a alegria e destrói a serenidade. E aí, daqui a pouco, estava tudo pronto, minha geladeira, minhas coisas chegaram, Deus foi abrindo portas, eu fui trabalhando, minha vida começou a mudar. Eu não troco a minha vida, a minha casa pequenininha, bonitinha, por nenhuma mansão onde não há paz. É verdade. Tem muita gente nas mansões sofrendo, porque eu vou resgatar no Copacabana Palace, eu vou em muitas mansões aí que lá dentro tá um terror, entendeu? De
vício de drogas, de álcool, de falta de respeito. E como que foi essa história de você começar a aconselhar outras mulheres, né? Isso foi de uma forma Foi natural? assim, eu sempre gostei, como eu fiz teologia e eu falo muito para as pessoas no Instagram, eu comecei a falar sobre esse tema de improviso, Sandro. Pegava o videozinho ali dentro do carro e falava, gente, não aceita isso. E um dia eu falando assim, falando. Veio no coração. Um dia eu estava deitada, minha cama nem tinha chegado, eu estava no colchão ainda, e veio essa palavra, essa frase, migalhas nunca mais. Eu falei, Deus falou comigo, escreve. Eu não tinha computador, eu escrevi num caderno o meu livro inteiro, Sandro. O meu livro está todo escrito à mão, depois que ele foi digitalizado. Então, foi inspirando. Eu falei, eu não posso perder as inspirações que estão chegando. Então, meu livro tem poesias, ele tem as histórias, as cartas do meu diário. E aí eu continuei falando na internet, no Instagram, para as pessoas, e as pessoas pedindo ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu falei, gente, eu vou me profissionalizar. Sim. Eu vou entregar valor, mas eu vou entregar de uma forma com um pacote mais completo. E aí eu fui me profissionalizar. E aí eu fiz uma mentoria, né, com alguém de muita importância. Sim, que conhece. E aí eu montei a minha mentoria. Meu livro já estava pronto. São quantos encontros essa sua mentoria? Eu tenho mentoria de 1 ano, eu tenho mentoria de 6 meses. 1 ano toda semana? 1 ano toda semana. Eu tenho mentoria de 6 meses e de 3 meses. Eu tenho mentoria de grupo, em grupo. Em grupo também. Também. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. É assim, olha, querida, eu estou na porta do seu cativeiro. A porta está até aberta, mas você não tem força para sair porque você comeu muita migalha. Você está fraquinha. Mas deixa eu te falar. Nem para abrir a maçaneta. Não tem. E os filhos estão do lado de fora assim, por que minha mãe não sai? Igual os meus. Por que minha mãe não sai? E a pessoa que está ouvindo isso, que está se identificando, como que ela começa? O primeiro passo aí, ela te acha onde? De repente ela está até com uma esperança de agir, de dar o primeiro passo, mas está com dificuldade. Mas assim, ela quer saber. Então, e aí? O que eu faço? Né? Ela me acha no meu Instagram, tem um link na bio que já fala diretamente com a minha equipe, comigo, com a minha equipe, no meu Instagram. Keila Deoli, com 2 L's, K. Com 2 L's. Isso. Aí ela pede ajuda ali, e aí você... Imediatamente já entra no WhatsApp, né, da minha equipe. Interessante que você falou agora, eu tenho uma palestra chamada Prevenção é a Melhor Solução, que eu fiz agora, fui para São Paulo, fiquei 1 semana lá, fiz 2 palestras, fiz um podcast com o Dilson Stein, que é o maior descobridor de talentos do mundo na área da moda, descobriu Gisele Bündchen. Eu vi, eu te acompanhei, eu segui você lá. O da ONU, foi uma semana... Maravilhoso, né? Foi uma semana muito diferente, assim, foi uma semana de chave de ouro de fim de ano, né? E aí, o que acontece? O Dilson gostou muito desse tema da minha palestra, né? Tanto que ele colocou como abertura, né? Muito legal. E aí eu palestrei para jovens de 12, 13 anos, para mães dos jovens, para tios, para a família no geral, e palestrei para crianças também. Eu tenho umas fotos com as crianças, tudo. Então, o público-alvo da palestra, né? Porque às vezes eu vou palestrar para clínicas, que são pessoas que estão internadas, às vezes eu vou palestrar para famílias, para adolescentes. Os adolescentes gostam muito de mim, acho que eu preencho aquele lugar de paizão, sabe? Aquele paizão, surfista, tal. Né? Teve um dia que eu fui atender um garoto, aí a mãe tentou de tudo para atender o garoto estava sempre resistente. Aí ele aceitou. Aí eu fui lá na casa dele, né? A mãe morava numa cobertura aqui na Vieira Solto, não, na Barra, acho que foi na Barra, Aí eu fui lá e cheguei lá, o garoto olhou para mim e falou assim, ué, é terapeuta ou é surfista? Eu falei, eu sou os dois, tal. Porque eu cheguei de regata, tatuagem, óculos escuros. Eu fui vestido para ter essa empatia mesmo. Se eu fosse de blazer... Para ter essa conexão, né? Para ter essa conexão. Porque se eu fosse de blazer, ele fala, ih, esse tiozinho aí. Entendeu? Aí eu fui de uma forma para justamente criar essa conexão. Aí ele falou, não vou parar de usar droga não tenta me convencer. Eu falei, eu não vim aqui para isso. Eu não vim para te convencer. Eu vim para contar a minha história para você. Aí ele, então eu quero ouvir história, porque esses garotos de 18 anos gostam de ouvir história dos mais velhos.
Eu falei, ó, eu tenho idade para ser seu pai, tal, fica tranquilo que eu vou te contar a minha história. Aí quando eu contei minha história, ele falou, agora quem quer parar sou eu. E eu estou fazendo faculdade de psicologia por causa dele. Porque ele mudou, largou as drogas, foi estudar, eu fui na faculdade levar ele falou, por que você não faz faculdade? Eu olhei, estava o último dia, vestibular, psicologia. Eu falei, cara, eu vou fazer. Então hoje eu estou no 8º período de psicologia por causa dele, por causa desse paciente. Bacana. Então, assim, esse nome da minha palestra, Prevenção é a Melhor Solução, veio também quando eu pedi para Deus, eu falei assim, Deus, me dá um nome para eu fazer uma palestra bacana, que tem que ter um nome significativo, tem que ter um nome que tenha a ver com o meu DNA, né? Como você também fez aí, por isso que eu lembrei. Aí eu vi um carro passando escrito assim, a prevenção é a melhor solução. Eu falei, cara, é isso. Amor, é isso. O carro passou assim, eu peguei Sinal aquela de frase, Deus. e aí o nome da palestra é essa. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Nada externo a ti pode te fazer mal. Então, se você foi parar num relacionamento abusivo, é porque, de alguma forma, você foi alvo para isso. Por quê? Feridas abertas, não resolvidas, elas abrem lacunas que nos colocam na cara do gol pro predador. Então é o seguinte, eu sempre investigo, sempre procuro saber o que aconteceu nessa fase da sua vida, volta lá comigo, vamos analisar, porque é o seguinte, não adianta tirar ela daquele relacionamento abusivo e ela entrar em outro. Porque vai entrar em outro. Por quê? Porque vai atrair aquilo. A ferida que não foi resolvida, ela atrai o quê? Os abutres. Aí sente o cheiro Isso do é sangue. seríssimo. E isso é Sente o muito. cheiro do sangue, né? Da selva é Exato, assim, né? isso é mundo espiritual, Sam. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual não está brincando, sabe por quê? O projeto do inferno é: vamos deixar filhos órfãos de mães vivas. Vamos deixar famílias desestruturadas por causa da dependência emocional. Você quer coisa mais patética que uma mulher que sabe trabalhar, bem-sucedida ou não, que faz o seu trabalho, que faz um bolo, que faz uma unha, chorando por causa de um homem abusador? E o filho olhando para aquilo? O que eu estava ensinando para os meus filhos? Desafeto, desrespeito, desamor. Não, Eu estava ensinando para eles. E aí, interessante que você está falando isso, me fez lembrar um outro aprendizado. Eu vi uma reportagem de uma mulher falando, de 90 anos de idade, a mulher falando sobre dependência química. Mas ela falou com uma propriedade, com uma autoridade, que ela fez uma metáfora do marisco. Entre o mar e a rocha, quem sofre é o marisco, que está no meio do mar e da rocha. Você está vendo? Excelente, excelente colocação. Que foi o seu filho. O seu filho com o nariz quebrado era o marisco.
Porque ele via a briga sua com o padrasto. E ele entrou no meio para te Não, defender. engraçado que não era briga, mas era um clima hostil, era um clima pesado. E a gente ficava assim, ó, sem saber. Mas como que surgiu? Porque assim, o que acontece? Um desentendimento vira uma irritação. Aham. Aí a irritação vira raiva. Isso. A raiva vira fúria. Isso aí. E vai progredindo. Muitas vezes começa com um copo fora do lugar. Você não viu aquela juíza que foi assassinada na frente de 2 filhos aqui na Barra? Pra você ver. Começou por causa de uma caneca fora do lugar. O meu foi o seguinte, eu esqueci uma panqueca no micro-ondas. Te falando, vai contar aí. Eu tinha feito uma panqueca de natural, integral. A gente descobre cada coisa. Uma panqueca integral. E ela estava dentro do micro-ondas porque eu fiz para ele levar pro plantão dele. E aí sobrou um pouco, eu falei com a menina que trabalhava lá em casa, faz uma batata solteira aí, uma salada, e vocês comem que eu não vou almoçar em casa, ele também não. Numa sexta-feira. E ela falou que não viu eu falando isso com ela. E eu não abri mais o bendito micro-ondas. No sábado a gente não precisou abrir o micro-ondas, domingo também não sei por quê. E aí na segunda-feira eu tinha deixado essa panqueca lá, na sexta. E aí você imagina como que ela devia estar. Aí ele falou, aí eu já estava saindo para ir trabalhar, na porta. Aí ele veio com a panqueca na mão. O que eu faço com isso aqui e tal? Super nervoso. Aí eu falei, joga fora igual eu joguei a sua marmita que você trouxe, né? Acabou sobrando. Aí ele me xingou de um nome que é idiota. Ele falou, isso é idiota. Sim. Aí eu voltei, porque ele nunca tinha me xingado. Eu tenho uma Maria da Penha até hoje por causa de idiota. A gente não pode aceitar, Sandro. Sim. Não pode aceitar desrespeito, xingamentos. Aí eu falei, como verbal, é que é? Você está me xingando de quê? Aí ele falou, é isso mesmo, você é uma idiota. Eu falei, por favor, botei a moça, você quer fazer o favor de me respeitar? Porque eu nunca te desrespeitei. Você tem que ver a minha empregada contando isso na época. Keila, você é demais. Você falou, você quer fazer o favor de me respeitar? E ele falou, quer cair na porrada comigo? Meu filho, desse tamanho, falou, como é que é? Veio voltando, porque meu filho estava indo de carona comigo pro trabalho. Eu ia deixar ele no shopping onde ele tinha o escritório. Eu não falei isso pro Mike Tyson. Aí eu custei para tirar meu filho de casa, levei, vambora. Aplaquei a situação. Só que quando cheguei na porta do shopping, meu filho falou, mãe, esqueci a chave do escritório lá em casa. Falei, olha como é que eu vivia, tremendo. Eu falei, vou voltar. Você manobra o carro. Tremendo? Tremendo. Vou voltar. Você não desce do carro, Gabriel. Eu falei com ele. Eu vou descer e pego a chave. Fui lá pegar a chave. O Gabi ficou manobrando o carro ali. Quando eu escutei a gritaria, ele tinha pulado o portão e foi até o carro. E bateu no vidro, falou que o Gabriel tinha entrado com pressa, e enfim, o Gabriel, que isso? Aí tirou o Gabriel de dentro do carro, o Gabriel desceu. Aí, quando eu cheguei, já estava aquela confusão, se você encostar na minha mãe, você vai ver o que eu faço. Eu falei, para. Quando eu vi, o Gabriel já estava com o nariz quebrado, foi uma luta para tirar o Gabriel de lá, ele armado. Repito, ele não era violento, foi só esse dia, né? Armado, mas aí foi a gota d'água, entendeu? Então, assim... Como a sua abordagem ajuda as mulheres, né? Abordagem divertida, descontraída, né? Você tem isso, eu né? faço uns vídeos assim, que eu falo, gente, é sério, eu falo assim, é muito difícil ver ele com outra. É difícil aquilo que você decide que é. Escuta aqui, minha querida, ele é feio. Aí eu começo a brincar, porque tipo assim, porque a dor delas é tão grande, eu começo... Você dá uma descontraída. Aí eu falo, querida, o que você faz quando você se sentir insegura com a outra? Você faz o seguinte, você olha no espelho. Você não tem espelho na sua casa, não? Olha pra sua fuça. Essa mulher maravilhosa, nem defeito você tem. E eu brinco assim, entendeu? Tipo, querida, ele não tem lado, amor. Ele tem chulé, ele não sei o quê. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Esse lugar é de Deus, não realmente endeusa, coloca o cara no lugar de Deus, entendeu? Então eu faço essas brincadeiras, eu acho que traz leveza, é meu jeito. Eu sou mineira, tenho esse sotaque que todo mundo fala, caramba, tu é da onde? Você é de BH, né? Eu sou de Patinga. Patinga é perto? 286 quilômetros. Interior, né? Região leste de Minas, né? Patinga, Fabriciano. O que você diria, assim, para as mulheres, né, que é considerado mulheres formigas, né, que vivem nesse ciclo de migalhas emocionais, sendo alvo, né, dessas pessoas citadas aí? Qual o recado que você, né, daria para elas nesse momento? Porque várias vão assistir e vão se identificar com a sua história, né? Em primeiro lugar,
acredite que tem vida fora disso. A vida não é esse lugar de migalhas. Tem muito mais, tem um banquete. Deus nos quer nessa mesa. Nós fomos criados para estar sentados à mesa. Segundo, chore, mas chore com esperança, que nós vamos sair disso aí. Só não vamos sair se você não quiser. Porque se você quiser me ouvir chegar aí, pode me acessar que eu vou até você e a gente vai te ajudar. A gente vai criar cursos para profissionalizar, nós vamos liberar profissionais da área de psicologia, da área jurídica, e a gente vai te ajudar. Mas você precisa querer. Como? Não é problema seu. A gente vai te mostrar como. Porque eu quero, mas não sei como. Eu sei que você não sabe como. Por isso que eu estou aqui. É por isso que eu escrevi um livro que chama Migalhas Nunca Mais. É por isso que eu montei uma mentoria. A pessoa quer saber o primeiro passo de qualquer jeito. Gente, o primeiro passo é falar, eu quero sair, eu não quero morrer aqui. Porque ou morre de feminicídio, ou morre de depressão, ou tenta suicídio. Porque é pesadíssimo viver com um abusador. É pesadíssimo. Como que você consegue lidar com o seu emocional para lidar com isso, né? De forma constante. Pergunta isso para mim também, né? Porque eu também resgato as pessoas, tal, e isso é combustível para mim, né? Mas assim, você também deve. Para mim, eu tenho uma gana, assim, porque eu sei que eu estou lidando com o mundo espiritual. Então, eu tenho uma gana de colocar essas mulheres em liberdade. Então, isso me abastece, isso me alimenta. Cada dia que eu vejo que eu ajudei 1, 2, 3, 4, hoje eu fiz 5 encontros de acolhimento antes de chegar aqui. Que legal, cara. Eu preferi fazer mais eu ia fazer 4 do que almoçar, porque eu sei que uma palavra que eu dou, o rostinho tá ali chorando, destruída. No vídeo, quando eu termino, tá sorrindo. Já começa a ver uma luz no fim do túnel, sabe? E eu sempre me alimento muito disso. Você vai sair, porque se eu sair... Você também consegue. Você consegue, o nosso Deus é o mesmo. A gente tem muita coisa em comum. Eu estou escrevendo um livro também, né? Uma dose de esperança, está no meio do caminho ainda. E eu também tenho isso. Teve um dia que eu recebi 5 pedidos de ajuda para um suicídio. Meu Deus. Para 5 meninas. As meninas tinham 20, 22 anos. Olha isso. E começou 9 da manhã, até às 11. E eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, tem 5 casos de suicídio, e uma em cada estado. Meu Deus. E a mesma idade. E as mães me ligando. Aí eu falei, caramba, não tomei café, nada, fiquei em jejum, ajudando. O que é o propósito, né? A gente é alimentado pelo propósito. Se fosse qualquer outra coisa que eu tivesse que fazer, com certeza eu ia parar para almoçar. Mas o meu propósito me alimenta. Exatamente. Eu falo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos quebrantados e abrir a porta das prisões. Eu consegui evitar 4, a 5ª eu só não consegui evitar, que quando eu cheguei estava tarde demais, porque eu consegui evitar 4 e uma não, né? Se enforcou. Mas aí a mãe, você viu que eu tentei e tudo. Eu falei, eu estou desde de manhã tentando, porque veio todos os casos de uma vez só. E lá na palestra do Dilson, eu abri a palestra de 8 às 9. Eu não tomei café. Eu fiquei de 9 da manhã até 3 da tarde, tirando foto e ouvindo as pessoas depois da palestra sem comer. Eu me alimentei já. Eu me alimento disso aí. Eu tenho me alimentado disso. Eu levei até um susto. Eu falei, como que eu consegui ficar tanto tempo sem comer? Fiz palestra, falei com opções de gente, tirei mais de 500 fotos. Como que eu consegui? Mas aí foi isso que você falou. E olha, eu vou te falar, eu tenho tanto amor por elas, que eu pego a minha própria história, então eu vejo nelas... A história tem um poder de... Né? A nossa maior riqueza é a nossa história. E sabe o que eu falo para elas? O que aconteceu quando você era pequenininha? Porque o que aconteceu comigo quando eu era pequena? Eu escrevi o pós-fácil do meu livro, que eu falo o seguinte, era uma vez uma menina. Você foi abusada? Não, eu fui em busca do meu pai, que era alcoólatra. Alcoólatra, Graças a Deus não fui abusada. Mas, tem muitas que mas foram, o álcool... Que leva pra casinha do cachorro. Posso te falar um negócio? O álcool é um abuso dentro da família. Ele destrói. Dissolve a família. Dissolve. Rouba sonhos. O que aconteceu comigo? Eu buscava... Faz divisão. Tinha 8 anos, mais ou menos 7, 8 anos, e eu era mais velha. Sou a mais velha, de 3 irmãos. E o meu pai, ele saía domingo à tarde e ele bebia muito. E quando ele voltava, ele quase nunca voltava sóbrio. E aí acontecia aquelas confusões. Chorava. Eu ia atrás dele, procurando ele em cada bar. E eu descobri, escrevendo esse livro, que eu passei a minha vida inteira procurando meu pai. E aí o Senhor me revelou isso. Então, por isso que eu falo com elas, o que aconteceu quando você era pequena? Porque a gente atrai
um outro tipo de abuso, um abuso Sim. diferente, um abuso parecido. E aí, para estar num lugar de migalhas, porque eu mendigava a presença do meu pai, eu falava, meu pai tá aqui, meu pai tá ali, não achava ele, para que no domingo à noite, quando tocasse aquela musiquinha do Fantástico, eu não estivesse soluçando num cantinho do sofá preto que tinha na minha casa. E você? Então eu evitava, eu coloquei na minha cabeça que como criança, eu era responsável pela paz, pela ordem, que eu tinha que proteger meu pai, proteger minha mãe para não ter briga. A criança acha isso mesmo. Fatura alta que eu pago até hoje, entendeu? Então, eu descobri quando Jesus falou para mim, eu que vim te buscar. Você foi em busca do seu pai a vida inteira, só que hoje eu vim te encontrar. Que legal. Vim te pegar no colo. Quais são os seus planos futuros aí? Nossa, são tantos, Sandro, são tantos. Esse projeto que está nascendo agora em 2024, dessa equipe, da equipe integrativa, né, desse corpo de pessoas, esse exército que a gente está levantando, de mulheres curadas para curar. Todas nós passamos por divórcio complicado, por abuso de alguma forma, todas da equipe. Então, assim, a minha advogada que fez o meu processo todo, ela faz parte da minha equipe, é cristã, uma mulher de Deus, comprometida, ela é doce, ela é mansa. Pra você ter ideia, esse foi outro milagre, ela não me cobrou o meu processo e ela nem me conhecia. Ela teve tanto amor pela minha causa, ela falou, vou fazer para você, vamos resolver. Então, assim, tanto projeto que tem pro ano que vem, sabe? Retiros que a gente vai fazer, palestras que a gente vai fazer. Vou te ajudar também, a gente está junto nessa. Então, vamos embora. Vamos passar uma mensagem aí. Vamos embora. Que tá, a gente também, eu acho que estourou o tempo. Estouramos o tempo. O Peterson sempre estoura o tempo, cara. Isso aí vai sempre acontecer, porque a gente está conversando aqui. A mensagem que eu quero passar para quem hoje está vivendo de migalhas, e dói. Você vira de um lado, vira do outro, a dor te incomoda. É uma sensação de inadequação. Deixa eu te falar, você é amada por Deus. Sabe, quando você nasceu lá naquele hospital, naquele lugar que você nasceu, o Papai do Céu escutou seu primeiro chorinho e ele está escutando todos os seus choros, sua lágrima. É por isso que ele mandou eu vir te buscar. Eu vim te buscar. Vamos embora desse cativeiro, porque eu sei o endereço da mesa do banquete, eu quero te levar para lá. Em nome de Jesus. Aí, uma dose de esperança para você, hein? Um beijo, pessoal.